Comecei a gravar. Ótimo. Então, assim, é o clube de revista da nossa sociedade, né? Hoje a apresentação é comigo, hoje é dia 5/4. Então, depois de uma votação, digamos assim, a gente acabou escolhendo esse artigo aqui para a gente conversar sobre ele, né? Então, é um artigo que foi publicado no British Journal em dezembro do ano passado, e trata sobre a recorrência local após uma ressecção local dos tumores de reto, né? E aí ele divide, então, esse acompanhamento em pacientes que só observaram após a ressecção, paciente que fez quimio-rádio após a ressecção, ou então que fez um TME após a ressecção local. Então, é um artigo que foi pensado e tem o correspondente na Universidade de Amsterdã. Então, eles fizeram uma revisão sistemática. Então, o objetivo desse estudo aí, então, foi ver o desfecho, né, dos pacientes que tinham uma ressecção local de tumor de reto, e depois ou fazia o acompanhamento só a observação, ou completava o tratamento com a ressecção cirúrgica, com TME, ou então quimio-radioterapia nesse pós-operatório, né? Então, eles saíram, né, da ideia que o tratamento padrão dos tumores de reto é a ressecção total do mesorreto, mas a gente tem problemas com eles, né? A morbidade da cirurgia, perdas funcionais, piora da qualidade de vida, né? Nós estamos numa fase em que a colonoscopia acaba nos levando a um aumento dos casos precoces, então a gente acaba vendo mais esses casos. Nós temos a dificuldade da ressonância, muitas vezes, e do ultrassom transretal em diferenciar esses tumores T1, T2. Temos a possibilidade de preservação de órgão, né? E então se aumenta as indicações da ressecção local diagnóstica ou então terapêutica dessas lesões. E chances elevadas de recidiva local após essas ressecções também tem que ser levada em conta. Então, o estudo é uma meta-análise, né? Os critérios de elegibilidade para entrar nesse trabalho foram tumores de reto PT1, PT2, que foram seguidos por ressecção radical, por quimio-radioterapia ou então apenas observação. Tinha que ter, no mínimo, 36 meses de acompanhamento, tinha que descrever as taxas de recorrência local desses pacientes, tinha que ter no mínimo 10 pacientes listados, o artigo tinha que ser em inglês e publicado a partir de 1990. Os critérios de exclusão, então, foi pacientes que tinham tratamento não adjuvante, que tinham metástase no momento do diagnóstico ou que tinha suspeita de metástase linfonodal à ressonância. Então, se colocou. Ele também dividiu os tumores T1 e PT1 de baixo e de alto risco, né? Então, o que ele considerou alto risco foi lesões que tinham algum desses fatores no anatopatológico, então invasão vascular, pobremente diferenciados, invasão acima de 1000 micras, né? SM3 ou HAGT4, budging tumoral ou margem de ressecção menores que 1 milímetro, né? Então, isso foi considerado de alto risco para T1, se não tivesse nenhuma dessas características, era considerado de baixo risco. Então, o desfecho primário que eles colocaram é a recidiva local, né? E recidiva local associada com metástase à distância. Desfechos secundários foram metástase à distância, tempo livre de doença e sobrevida geral. Então, eles começaram a avaliar, foi PubMed, Embase e Cochrane, né? Eles conseguiram 7.600 pacientes quando fizeram apenas observação, né? Então, essa apenas observação, aí foram retirando via filtros online, chegaram a 220, que é onde eles foram excluindo, né? Então, entrou os fatores de exclusão e acabaram com 62 artigos onde tinha ressecção local e observação. Da mesma forma, eles usaram para avaliar os pacientes que foram acompanhados pós-ressecção de quimio-rádio ou então ressecção total do mesorreto, e conseguiram 41 estudos falando sobre isso.
Então, os resultados da pesquisa foram esses, né? Eles tinham, em ressecção, sem ressecção ou sem tratamento complementar, foram 62 estudos, 52 com excisão local, 5 com excisão endoscópica e 5 que misturava endoscópica e cirúrgica. Ressecção complementada com o TME foram 13 estudos, 9 com excisão local, 3 com excisão endoscópica e 1 contendo ambas. E ressecção e indicação de quimio-rádio pós-operatória foram 28 estudos, 4 com excisão local e 4 com ambas, né? Ou sem descrição. Então, se chegou a todos eles. E quais foram os resultados, assim, né? Em termos de recorrência local, né? A gente vê que os tumores T1, eles acabam ficando com uma média de 8% de recorrência, mas essa média fica em torno de 7 quando esses pacientes têm baixo risco e 14 quando eles têm alto risco. E pacientes T2 chega a 28,9, quase 30% de recidiva local nesses pacientes. Quando a gente complementa o tratamento com a ressecção total do mesorreto, então esses pacientes tiveram uma média de recidiva entre 13% e 4%. Né? Então a recidiva cai bastante, tendo uma recidiva muito parecida em tumores T1 com algum fator de risco, com o paciente T2. Né? São muito semelhantes aí os resultados. A quimioterapia, ela diminui, então, a recidiva local nos pacientes T2, né? E também nos pacientes de alto risco. Com pacientes, assim, de baixo risco, poucos foram indicados quimio-rádio, então não dá nem para a gente avaliar isso, né? Então, aqui o T2, que a gente vê. Quanto a metástase à distância, né? O que a gente vê, né? Viu isso aí? Que depois da ressecção, não se mudou muito os valores, assim, independente se o paciente fez observação ou fez algum tratamento, né? Então, a média de pacientes T1 foi 13,5, né? T2 foi 6,2, né? Quando se fazia algum tratamento, o TME ficou 4,9, 5, 6, 7. Então, não houve uma diferença. A quimio também ficou entre 5 e 6 ali, né? Então, não houve uma diferença muito expressiva no pós-operatório, tratando ou não, quando a gente pensar em metástase à distância. Tá? O outro resultado que eles queriam ver é a sobrevida, né, em 5 anos. Então, aqui a variação foi extremamente grande, né, de 30% a 100% de recidiva, dependendo do local, né. Então, o que a gente nota um pouquinho é que alguns artigos mostram uma sobrevida acima de 85%, maior quando se faz a quimio-rádio no pós-operatório. Claro, quando faz a ressecção total do mesorreto, então também tem pouco trabalho ali mostrando, então a sobrevida variou entre 80% e 100% em 5 anos nesses pacientes, né? Mas o paciente que não fez nada, o paciente que fez uma quimio-rádio adjuvante depois, mais trabalhos mostram uma sobrevida acima de 85% do que trabalhos só com a observação. Então, os resultados que eles trouxeram foram mais ou menos esses, e aí eles colocam a discussão, né? Então, que eles discutem aí o alto risco de recidiva local após a ressecção dos tumores, T1 de alto risco e T2, então de 15% e 30%, mais ou menos. O risco de recidiva é similar, tumores T1 de alto risco, após TMM ou a quimio-rádio adjuvante, então depois. Então não faz tanta diferença você operar ou fazer quimio-rádio. Os tumores PT2 têm uma menor recidiva quando fazem o TME do que quando fazem a quimio-rádio, né? Então de 30 passa para 4 com a ressecção radical e 14 quando faz quimio-rádio no pós. Então, esses pacientes com uma taxa de recidiva alta, tem uma indicação da gente fazer a ressecção total do mesorreto, a menos que
o paciente não tenha condições de submeter. E poucos trabalhos com quimio-rádio, a maior série tinha 86 pacientes e tiveram uma taxa de recidiva baixa, 3,6, então semelhante a uma ressecção radical. Né? Quanto a metástase à distância, né? A taxa de metástase à distância não variou com a forma de tratamento, então T1 ficou entre 3,4% e 5%, e T2 entre 5 e 8 e 7, então não tem uma grande diferença estatística aí, pensando nas formas de tratamento com metástase à distância, é uma coisa interessante. E o tipo de tratamento não parece não se relacionar com o surgimento de metástase à distância. Então, independente da forma que a gente trate esses pacientes, eles vão ter uma recorrência entre 4% e 7%, independente do que a gente faça depois que tem o resultado anatomopatológico. Então, pensando em recidiva à distância. O follow-up, então, recomendado seria endoscopia, ressonância ou ultrassom transretal a cada 3 a 4 meses, nos primeiros 2 anos e depois a cada 6 meses. Mas isso foi muito variável de estudo a estudo, então isso é uma recomendação deles, mas não uma coisa retirada do trabalho. Eles fazem algumas inferências sobre cirurgia de resgate também, não era o foco do trabalho, eles não têm dados muito precisos sobre isso, né? Mas o que eles viram, entre 73% e 93% dos pacientes teriam indicação de realizar uma cirurgia de resgate. Tá? Então, o paciente, independente da forma que ele tratou, ele pode, numa boa parte dos casos, vir a ser candidato a uma cirurgia. Só que metade dessas cirurgias são grandes ressecções pélvicas, né? Com exenteração e tudo mais, né? 2/3 desses pacientes que recidivam e vão para a cirurgia de resgate, eles não poupam o esfíncter, né? Eles acabam colestonizados. E 50% que vão à cirurgia de resgate têm uma sobrevida em 5 anos em torno de 50%. Né? Então, não são casos muito bons. Outra coisa, faltam dados para uma adequada decisão, né? Dados de mortalidade, de função, de recidiva. Né? A alternativa da preservação do órgão com neoadjuvância, de repente, um estudo que fizesse ressecção local comparada com a neoadjuvância, mas também a gente tem pacientes que fazem neoadjuvância, não regridem, e depois fica mais difícil de operar esses pacientes, né? Tem maior morbidade no pós-operatório desses pacientes. E a decisão de tratamento em qual sequência a partir do resultado para P. Então, tem muita coisa ainda para ser discutida e pensada que esse trabalho acaba não nos ajudando, né? Eles conseguiram selecionar 73 trabalhos, tinha uma revisão disso anterior com 20 trabalhos a menos, né? Dificuldade nos diferentes estudos, então eles têm um suplemento desse trabalho que eu dei uma olhada, são várias tabelas sobre ele e mostra realmente que os grupos são bastante diferentes às vezes e as formas que foram tratados, o tempo e tudo mais. Pacientes muito debilitados para a cirurgia, então eles eram colocados no grupo da observação, então eles não faziam nenhum outro tratamento. Então eles acabam piorando ainda mais o grupo observacional, que acaba, às vezes, tendo indicação de fazer algum outro procedimento, mas não fazem. Os critérios patológicos também não são bem uniformes de trabalho, para diferenciar alto grau, alto risco e baixo risco nos tumores T1, e vários métodos de ressecção da lesão. Então, eu olhei a parte onde mostra que eu me interessei ali para saber como é que eles fizeram essas ressecções, né? Então, cada artigo fala de um tipo, né? Então, desde a ressecção transanal, ressecção UTEM até o TAMIS, ressecção por polipectomia, por ESD, então fica bastante misturada fica quase que um saco de gato essas lesões aí sendo levadas, a forma que foram feitas, né? Então, é interessante para a gente ter uma ideia de recidiva,
né? Então, achei interessante essa parte onde o tipo de tratamento não diferencia as metástases à distância, independente se faz TEM ou simplesmente observação, os resultados são muito parecidos, né? Mas as recidivas locais em alto grau e T2 são inviáveis a gente só observar, né? Então, alguma forma de tratamento a gente deve pensar. Bom, esse trabalho era isso que ele nos trouxe, né? Então, não sei, deixa ainda bastante dúvidas, assim. Eu, particularmente, tenho algumas restrições com revisão sistemática por isso, né? Tinha um professor que dizia que vai juntando os defeitos ou os vieses de todos os estudos e vão se somando, né? É muito difícil a gente conseguir trabalhos homogêneos para a gente realmente ter uma soma de resultados que deixam a gente mais confortável. Marcelo, vou deixar para ti discutir. Ok, maravilha, Brambila. Eu acho que esse artigo é super interessante porque quando a gente bate o olho nesse artigo, e foi a impressão que eu tive, a gente estava alguns meses atrás tentando selecionar artigos que fossem interessantes para discutir. Enfim, é um título um pouquinho confuso, dá uma impressão de um artigo um pouco complexo, mas ele é de uma aplicação prática gigantesca para nós, que eu imagino que todo mundo já teve aquele paciente que faz a colonoscopia, resseca uma lesão, e aí vem um T1. E aí fica aquela coisa, tá aí, tá tratado, não tá tratado, né? Especialmente no reto, que aí talvez um tratamento um pouco mais agressivo vai justamente ser muito agressivo. Né? A gente não tem muita dificuldade em fazer uma ressecção, por exemplo, do cólon direito, aí vem um T1, que mesmo sendo de baixo risco, tudo bem, veio um T1, a gente pode conversar com o paciente, de repente o paciente bastante jovem vai querer garantir que não vai ter risco nenhum, ou até um T1 de alto risco, que aí teria um pouco mais de indicação mesmo de fazer uma colectomia, e não é tão difícil assim indicar a cirurgia, mas quando é no reto, especialmente reto inferior ou médio inferior, é muito mais complicado. Então, eu lembro ano passado, eu acho que eu tive uma sequência terrível, assim, de uns 4 ou 5 casos, até um ou dois deles, a gente discutiu ali no grupo do WhatsApp, justamente essa coisa, não, esse paciente está tratado, porém, a gente vê que pela literatura, mesmo sendo um T1 de baixo risco, esse está tratado mais ou menos, né? Tem um índice de recidiva local, tem aqueles pacientes que de repente vão fazer metástase e aí também não muda muita coisa o tratamento que vai ser dado localmente, claro, isso não altera o fato de que o tratamento local deva ser oferecido, mas o paciente vai acabar apresentando metástase de qualquer jeito, né? É uma porcentagem muito pequena, porém para pacientes, principalmente pacientes mais jovens e bem de saúde, é bem complexo. Não dá pelo menos essa opção, né? O que deixa a gente confortável, assim, em relação à metástase, é que, independente do que tu faça, ele vai ter aquele número ali entre 4% e 7% de chance, né? Independente da forma de tratamento que tu fizeres, né? Então, é mais, assim, realmente problema local e qualidade de vida no pós-operatório, né? Indicar um PME, depois esse paciente ficar com uma ejaculação retrógrada, uma bexiga neurologia, numa doença precoce, é ruim, né? É ruim, então a Eu gente acho que sempre fica em cima do muro, né? tem talvez um detalhe que, claro, torna mais complexo ainda a confecção desses estudos e a análise dos estudos, mas talvez tenha um detalhe que seja interessante se levar em conta, que é o fato assim, ó, olha, reto inferior ou médio, porque aí já muda a nossa tendência a indicar a cirurgia, né? Tudo bem, reto superior vai acabar sendo tratado como cólon e vários desses estudos não deixam tão claro assim se eles usaram essa diferenciação de reto extraperitoneal para intraperitoneal, né? Ainda tem a questão de pacientes, mesmo nos estudos, a tendência é que esse paciente que não foi feito nada de tratamento, só observação, seja justamente o paciente pior de saúde.
né? Então, isso é um grande problema, porque aí a gente vai ver T1 de baixo risco, que não foi feito o tratamento adicional, ou seja, aquele paciente T1, menos de 1000 micra, sem elevação de budging, sem, enfim, sem indiferenciação, aquele paciente que, em geral, a gente diz, o paciente está tratado, tá bom, não tem que indicar mais nada. 6,7% de recidiva. Né? Então, nos de baixo risco, no de alto risco, sim, aí pula para 13,6%. Mas mesmo assim, às vezes tu tem reto inferior, T1 de alto risco, é duro indicar uma amputação, né? E aí, só que aí tu tem que conviver com uma chance de 13,5% de recidiva. De recidiva local, né? Essas horas, assim, o quadro clínico do paciente, idade e a conversa com ele, eu acho que tem que ser extremamente longa, né? Para não ficar só com a gente essa decisão, né? Porque para alguns 5% é muito pouco, né? Mas para outros 5% é uma razão de não viver bem, né? Sempre com aquilo atrás da orelha, né? Eu brinco com os pacientes aquela questão da taxa de adenomas, por exemplo, menores de 1 centímetro que poderiam virar câncer, né? 3, 4% e tal. Eu brinco com os pacientes, olha, é pouco. Tu pode pensar, olha, eu tenho 98% de chance de não ter absolutamente nada. Mas se parar para pensar, chega no final do ano, a gente joga na Mega Sena da virada com uma chance em 1 bilhão e a gente faz até plano como é que vai gastar o dinheiro, né? Se eu tivesse 2% de chance de ganhar na Mega Sena, eu jogava minha casa na Mega Sena. Por uma questão estatística. Então, realmente, se é para ter câncer, 1% é muito. Né? Vitor, quer comentar alguma coisa? Tudo bem, Brambila? Tudo bom? Quando é no teu, ou é 0 ou é 100%, né? Isso é difícil. Cara, deixa eu dizer algumas coisas que me chamaram a atenção nesse artigo aqui e que eu li com uma expectativa muito grande, depois eu comecei a perder um pouquinho essa sensação. Eu também Foi muito boa a tua apresentação. Pois é. Primeira coisa que não ficou claro para mim, o desfecho primário era recidiva local com ou sem recidiva à distância. Eu não tive acesso a esses suplementos, está escrito lá nesses suplementos como é que é a distribuição da recidiva local com recidiva à distância, o que recidiva local tem mais recidiva eu não cheguei a olhar esse ponto. O suplemento é super comprido ali, eu acho que tem umas 50 páginas, eu não olhei esse dado no suplemento ali, eu não vou saber te dizer, né? Mas eles colocaram... A outra coisa que ficou assim para mim, Brambila, foi o seguinte, não sei, fala ali que o segmento, a mediana, tem que ser de 36 meses, né? Não é? Isso, para entrar, é critério de exclusão. Para entrar no estudo, isso. Critério de exclusão. Cara, eu fico hoje muito tranquilo. Aliás, o primeiro ensinamento, acho que o Brito já pegou bem aí para mim, é o seguinte, mesmo T1 de baixo risco, a gente tem que primeiro estadiar como câncer avançado, não pode esquecer disso, e segundo, tem que acompanhar esses pacientes também ao longo do tempo. E às vezes dá a sensação de que eles estão tratados e a gente esquece que eles precisam ser acompanhados, pensam que é demais fazer exame, e essa estatística aqui mostrou que não é, né, cara? A outra coisa que eu fiquei assim, eu fico incomodado com essa tranquilização que eles colocam na discussão sobre ter o mesmo efeito do TME com a radioquimioterapia neoadjuvante. Porque isso, na verdade, eles estão avaliando num espaço de tempo pequeno. É possível que tu, fazendo o tratamento adjuvante, por isso que eu fico muito tranquilo quando tem que se indicar isso num paciente de idade, porque tu joga a recidiva lá adiante. Ok? Ótimo. Mas no paciente jovem, quando tu faz adjuvante, tu faz a ressecção, e aí para ter, tem lá um T1 de alto risco no reto inferior, faz radioquimioterapia, diz, bom, beleza, chegamos num resultado parecido com o TME. Ok, isso está escrito aqui, mas temos que lembrar que é um segmento pequeno, né, de 3 anos, mais ou menos. E é possível, não estou dizendo que seja uma verdade, mas é possível que a gente esteja jogando essa recidiva lá adiante, que quando a gente tiver, a gente já não tem mais a radioquimio para fazer antes de reoperar.
Outra coisa que eu fiquei, assim, essa história dos 3, eu sempre ficava pensando assim, poxa, o paciente que eu fiz uma ressecção no T1 de alto risco, ficou com micrometástase no mesorreto. E a partir da micrometástase, desenvolveu a metástase à distância. Pô, não parece ser verdade isso, né? Porque os pacientes só com ressecção local e só acompanhamento, eles fazem a mesma metástase à distância que os outros. Isso aqui realmente me pegou de surpresa. Esse dado aqui eu achei o mais importante nesse trabalho, sabe? Eu também. Esse me surpreendeu mais, assim, né? Que É, independente de fizer uma ressecção ampla depois, fazer um TME, a taxa de metástase à distância depois é igual a não fazer, né? por isso que eu Isso é só muito fiquei louco. confuso. Eu fiquei imaginando que aqui eles pegaram todas as metástases à distância, independente de ter recidiva local junto, né? Será que aqueles que recidivaram local tiveram mais metástase à distância? Essa dúvida ficou na minha cabeça, porque não ficou claro para mim que esses que têm metástase à distância têm ou não têm, não dividiu entre o Recidiva grupo que local, teve né? recidiva local ou não. Não fica. Eu Não também fica claro, né? procurei naquele momento eles não colocam, né? Eles falam isso no objetivo, né, de colocar, mas eles não criaram essa tabela específica, né? Pois é. Outra coisa, o segmento, o acompanhamento mais estreito deles foi em torno de 50% dos casos. Os outros 50%, a gente não sabe se foi feito um acompanhamento padrão nele. Será que se fizesse o acompanhamento padrão ia mudar alguma coisa? Não ficou claro para mim, assim, né? E não fica proposto um padrão, né? E Não fica provavelmente proposto esses padrão. pacientes do T1 de baixo risco foram pior acompanhados depois, né, nesse follow-up. Pois Eu, é. eu tenho dificuldade de imaginar um paciente que ressecou uma lesão, tinha um T1 de baixo risco, T1 superficial, aquele paciente que a gente dá por, esse paciente provavelmente vai estar tratado, esse paciente ficar fazendo ressonância de 4 em 4, de 5 em 5 meses, né? A gente acaba revisando com uma certa frequência a parte Uhum. endoscópica, mas, poxa, ressonância e ultrassom transretal nesse paciente, eu tenho dificuldade de imaginar ele daqui a 1 ano, 2, fazendo ressonância periodicamente. Pois é. Não, eu concordo contigo e acho que isso a gente tem que chamar bem atenção, porque a tendência da gente é dar para o tratado, e 6% não é desprezível, né? E a última coisa, na discussão, me ajudem vocês que leem mais do que eu, mas assim, ó, diz assim, entretanto, pacientes sem, lá na página 1725, lá no finalzinho do parágrafo à esquerda, entretanto, os pacientes que não tiveram remissão completa depois da neoadjuvância, se exige deles TME. Não é verdade, né, cara? O Grecar 2 não fala que se tu tem uma lesão, de um tumor de reto com até 4 centímetros, se tu faz neoadjuvância e ele reduz para 2 centímetros, tu resseca localmente e aí tu tem o mesmo resultado que o TME? Será que eu não consegui reler isso aí? Eu queria reler e não consegui. Tem estudos que falam de recidiva local pós-neoadjuvância, com todos aqueles problemas das complicações locais. Tem. Eu confesso para vocês que eu não indiquei nenhum caso ainda, né? Então não tive essa experiência de saber se vai ser muito ruim ou não. Mas não é verdade que não é uma verdade completa tu escrever que os pacientes precisam ou se exige deles um TME. Será que eu estou enganado? Tem um trabalho do Lesoc também, que é um italiano, lá do início dos anos 90, que também fala a mesma coisa, que resultados iguais em tumores precoces, quando se faz radioquimioterapia, excisão local pós-operatória. Então, na verdade, a sensação que eu fiquei desse trabalho é o seguinte, ok, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade agora para pegar um T1 de alto risco com um paciente mais idoso e fazer a adjuvância depois. Ok, acho que ele me ajudou nisso. Mas quanto às outras coisas, para mim ficou ainda várias interrogações. Acho que, Vitor, acho que dificilmente tão cedo a gente vai ter uma coisa tão bem estabelecida e tão clara nisso, né? Eu lembro ano passado eu dei uma boa revisada no assunto por causa dessa sequência de pacientes que eu tive e a própria indicação de tratamento, se não me engano, do NCCN
o guideline do NCCN era baseado assim, em uns 4 ou 5 estudos, e com os números super heterogêneos. Então, acho que a grande contribuição desse trabalho é trazer mais estudos, com a ressalva importante que vocês colocaram daquilo, né? De fazer uma meta-análise com um monte de estudo ruim, vai ser uma meta-análise ruim. Né? Não quer dizer que tu está ganhando qualidade só porque tu adicionou um monte de estudo, né? Então, eu acho que essa ressalva tem que ser feita com certeza. Mas eu acho que o principal detalhe é justamente a gente ter mais estudos mostrando que esses tumores muito precoces talvez não sejam tão bonzinhos assim, né? Esse dado aí de que tumores que de repente já iriam fazer metástase não muda tanto assim o tratamento da doença local, e a gente também pode ter metástase em tumores muito iniciais, né? Mas para o resto, realmente não tem tanta novidade assim, né? A gente tem pouca evidência para determinar que o T1 de alto grau, de alto risco, deve ser operado, ou pelo menos feito quimio-radioterapia, mas parece consenso que deva ser, apesar de não ter evidência tão forte assim. E a mesma coisa para T2, né? O T2, na verdade, eu acho que não era nem para estar aqui nesse trabalho, né? Sabe que ano passado eu revisei bastante o tema de ressecção local, tive uma aula para dar sobre isso, e a sensação que eu tive é a mesma, né? Quando eu revisei o tema, eu pensei, mas a gente tem que ter muita coragem para fazer ressecção local no T2, né? O que eu acho que é a minha impressão sobre o tema é que ressecção local ainda é uma conduta individualizada. Quando a gente coloca para fazer isso em jovem e fazer rádio para evitar um TME, ao mesmo tempo também a gente não pode esquecer que a rádio também tem morbidade, né. Na verdade que da hora que o jovem não tivesse lesão baixa, né, mas não é essa a realidade, né. Então também o jovem, por outro lado, é quem tem a vida inteira pela frente, né. Quem tem criança pequena em casa, é quem quer um tratamento ótimo com chance maior de cura, né. E esse paciente com T1 de baixo risco e que tem metástase à distância, esse é aquele que ninguém vai salvar, né, essa é a sensação que dá. Mas eu acho que a moral do tema é essa, assim, a minha impressão é que isso ainda é uma conduta individualizada, a gente vai ter um certo respaldo para indicar, mas a gente não vai ter garantias, né, que é o que a gente quer. Aquele 100% não existe, segue sendo loteria, né. Mesmo em convênio é difícil de manter esse acompanhamento, né? Eu fico lembrando agora, eu tenho vontade de chamar esses pacientes de novo para o consultório, fazer ressonância em todo mundo. E é complicado eles terem esse acompanhamento, mesmo na questão do convênio, porque, poxa, um follow-up dos estudos aí de 36 meses, vocês sabem que até por uma questão de aderência do paciente, de, enfim, o ambiente acadêmico e tal, eventualmente, às vezes, o paciente do SUS, a gente tem mais facilidade de manter esse acompanhamento do que o paciente do convênio. Daqui a pouco, o paciente do convênio troca de médico, a gente tem algum problema com o registro no consultório, eu sou meio maniático com isso no consultório, de ter esse acompanhamento dos pacientes, igual, o seu fulano tem que avisar que ele tem que consultar, porque ele precisa fazer exame de novo. Né? Os pacientes se perdem nisso. O que eu vejo dos pacientes do ambulatório do SUS é que, se ele não aparece lá no dia da consulta, ele perde o follow-up dele e o direito a voltar para o ambulatório, pelo menos aqui é assim. Então, eles vão lá religiosamente no dia da consulta, porque eles sabem que eles não podem perder aquilo ali. E, às vezes, fica até mais fácil de manter o follow-up desse paciente. Paciente de convênio, tu diz para, daqui a um ano tem que repetir a colonoscopia, ele aparece daqui a 5 anos. Né? Então, esse paciente que a gente dá como curado, entre aspas, eu me sinto muito angustiado de acompanhar esse paciente. Claro que eu não vou indicar TME só por causa disso, mas eu me sinto angustiado de acompanhar esse paciente no consultório e ter que eu ficar de corresponsável de, olha, tanto em tanto tempo vai ter que fazer exame, de tanto em tanto tempo vai ter que fazer ressonância. Né? Eu acho que é uma coisa que incomoda bastante. Ainda tem um detalhe do estudo, que é a questão da seleção dos pacientes, a forma como eles foram operados. Né? Eu acho que isso é super importante, poxa, tem ali num saco de gatos paciente que foi ressecado por colonoscopia, tem paciente que foi ressecado transanal, tem paciente que foi feito cirurgia com plataforma
de ressecção transanal. Então, vai ter paciente T1 de baixo risco que foi ressecado excisão total da parede e vai ter paciente de T1 de alto risco que foi ressecado por colonoscopia só mucosa, né? Então, é difícil também uniformizar isso. Sabe que tem outro negócio interessante. Uma das vezes que o Brambila me convidou para ir no curso dele lá, eu falei sobre excisão local de tumor precoce. E aí é ruim a gente, na era da medicina baseada em evidência, dizer na minha experiência, mas eu vou ter que dizer para vocês, e porque a minha experiência bate com o que estava escrito na época que eu revisei para lá. Alguns T1s, quando de baixo grau, quando recidivam, eles recidivam muito tardiamente. A gente identifica isso muito tardiamente. E aí essa questão da gente seguir os pacientes de maneira muito intensiva no primeiro, segundo, terceiro ano, talvez não seja suficiente para esses pacientes. E aí, casualmente, por isso que eu ia falar na minha experiência, não tive tantos casos agora de T1 para eu decidir conduta, mas infelizmente para ver que eles vinham já com recidivas à distância extensas, e era um tumor de baixo risco no início. Então isso, acho que a evidência é pequena para isso, mas tem alguma coisa escrita. Eu não sei se a gente pode abandonar o segmento no 5º ano, não sei. É aquela ressalva que sempre se faz quando eu lembro de me chama a atenção um paralelo que a gente acaba fazendo com o Watch and Wait, que tem um monte de estudo, principalmente de 5 anos para cá, mostrando que mesmo nos casos em que tem relapso local e tem recidiva local a lesão, é operável, com bons resultados, sem grandes prejuízos à sobrevida global, porém, em um sistema de acompanhamento super rígido, com ressonância e com radiologista especializado em neoplasia de reto, enfim, para se detectar essa recidiva muito precoce, né? E aí entra de novo aquela coisa, poxa, paciente com T1, que tu tem um risco enorme de perder o acompanhamento mais correto desse paciente, eu acho que pelo menos a gente deveria ter um limiar um pouquinho mais baixo para pelo menos indicar a quimio-radioterapia. Deixa eu ver aqui no chat se ninguém está comentando nada. Pessoal, comentários? No chat não tem nada de novo. Encerramos, então. O pessoal quer comentar mais alguma coisa? Sabe que eu até estava para falar com o pessoal que faz o grupo lá do Moinhos a esse respeito, mas eu acho que aqui também cabe. A gente podia fazer um levantamento simples dos nossos casos todos aqui, né? Podia fazer um protocolo prospectivo. São casos que, assim, eu não tenho muitos, não sei, tu tiveste 5 no ano passado, mas não aparece toda hora, assim, para gente, casos desse tipo, né? Então, talvez fosse interessante a gente ter um protocolinho para depois ter os dados nossos disso aí, para saber como é que aqui vai funcionar. Aqui em Pelotas, eu e mais 2 colegas que têm uma certa experiência em ressecção um pouco mais avançada em colonoscopia, a gente acabou fazendo uma coisa muito interessante, que nós começamos a pegar os casos piores e marcar para um dia só, e nós fazemos os 3 do exame juntos. Que é super interessante por uma questão de registro de dados e tal, aí um ali faz foto da peça, enfim, e pelo menos aqui em Pelotas a gente tem facilidade de fazer isso, até por ser cidade menor, né, mais tranquilo, a gente organiza o horário, vai todo mundo lá no setor e faz essas lesões maiores. Isso talvez tenha influenciado, porque aí começou a juntar meus casos com os casos deles, né, que são 2 gastos que têm muito volume de colonoscopia, e alguns colegas começaram a mandar para nós alguns casos piores de lesão, ou então casos que tinha sido ressecado, e aí vem essa, não, olha, ressecou achando que ia vir um adenoma com displasia de alto grau no máximo e veio um T1. E talvez isso tenha feito com que tenha aumentado até essa
ocorrência de casos, mas realmente não é o tempo todo. Seria interessante a gente dar um jeito de uniformizar ou juntar, né, os casos de todo mundo, porque é só assim que vai ter número grande, né, para pelo menos se ter uma mínima avaliação de alguma coisa. A maior parte desses estudos dessa meta-análise é coisa de 50 casos, 100 casos, né? Claro, por isso que aí se junta tudo para fazer uma meta-análise, mas com uma perda enorme de qualidade. Não são parceiro. Muito bom, gente, muito bom. Então, Marcelo, tu tem a próxima data aí? Mês que vem, já vou dar aqui a próxima data, vamos ver uma coisa. Acho que é 3 de maio, né? A gente tem em separado, a gente tem separado os artigos aí e a gente faz uma votação. Dia 3 de maio. Isso. Beleza. A propósito, Se próxima alguém data... mais quiser enviar algum trabalho, a gente é receptivo a isso, né? Exatamente. A gente põe para votação também. Exatamente. Dia 3 de maio, a próxima, vai ser com o Milton. Não está escolhido ainda o artigo. E, por favor, se tiverem sugestão, ou, enfim, alguém achou algum artigo interessante, a gente tem uma pré-lista ali que a gente vai adicionando, sempre que alguém encontra alguma coisa interessante, vai adicionando e depois a gente faz uma certa votação. Mas, por favor, se alguém tiver algum assunto específico ou quer sugerir um assunto específico ou um artigo específico, muito bem-vindo. Eu pretendo, particularmente, eu acho que o meu vai ser em junho, se não me engano, eu pretendo tocar no assunto espinhoso de preparo de colo. Não sei se alguém ainda tem saco de escutar sobre preparo de colo, mas, enfim, tem várias coisas novas saindo a respeito de preparo de colo, que vai e volta, vai e volta. De repente pode ser um assunto interessante, mas não está decidido ainda. Se alguém tiver alguma sugestão, é super bem-vindo. Deixa eu só botar aqui, ó, a Nayane colocou uma pergunta aqui, ó. Voltando à questão da Laura, tendo um paciente de 40 a 50 anos, nessa faixa etária, T1 de alto risco, o que seria sugerido? Adjuvância, TME, ou alguma conduta que se tivesse uma conduta antes e que foi alterada baseada nesse artigo? Vou passar para ti, Brambila. Pois é, qual é o local dessa lesão? Dentro do reto inferior? Eu acho que esse é o X da questão. Vamos colocar aí reto essa peritoneal. Esse é o X da questão. Não, ali deixa a gente bem tranquilo. Tranquilo, não. Eu vou botar de novo aqui Deixa eu só botar... Vou compartilhar a tela de novo para a gente decidir junto aí. Onde nós tínhamos aqui, termos de recidiva local. Recidiva à distância, então, a gente viu que não tem muita diferença, né? Então, aqui, a chance da recidiva desse tumor de alto risco, né? Então, se a gente não fizer nada, ele ficaria em 13% de recidiva. O paciente de 40 anos, eu acho que é inaceitável isso, né? E aqui, o que ele coloca, ó? Tanto o TME como a quimio-rádio, eles trazem muito semelhantes o risco de recidiva local, né? Então, acho que realmente é uma questão ali de decidir, eu decidiria com o paciente, o que ele aceitaria melhor, né? Eu não vejo nada de demais a gente indicar uma quimio-rádio adjuvante ali para ele, né? Se ele pensa em ter uma preservação, um quadro funcional um pouquinho melhor. Não ficaria com medo assim de indicar uma neoadjuvância, não. Né? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque um índice de recidiva de 13%, acho que é muito alto para a gente ficar esperando recidivar para depois tomar uma decisão. Não sei se vocês concordam ou não.
Eu concordo Eu plenamente. concordo, não fazer nada Não dá, né? não dá. Aí eu É acho que difícil. eu acho que as duas opções aí, pelo que esse artigo nos mostra, as duas são válidas, assim, né? Em termos Sabe, de sabe recidiva que local, né? eu estava pensando aqui o seguinte, 40, 50 anos sou eu, né? Quer dizer, mais para 50 de Mas para 60. 50. Aí eu fiquei pensando Não, assim, o que que eu ia indicar para o cara, o que que eu ficaria mais confortável em termos de dizer assim, olha, tu vai ficar curado, com uma chance de um cara jovem, eu tenderia a dizer, sugerir que ele operasse, se ele me perguntasse. Agora, perguntar para mim, cara, eu agora estou sem saber o que responder, pessoalmente. Se ele tivesse 70, 80 anos, com tranquilidade eu diria, faz sim. radioterapia adjuvante. Tá? Mas aos 40, 50, a gente tem ideia de que a recidiva é igual em 3, 4 anos. Não sei, cara, não sei se isso é verdade ainda. Eu E ainda aí, Vitor, tenderia... e ainda nada impede de ter um câncer de Pois é, próstata lá, né? E daí ele de vai ter que perder a fazer uma possibilidade. de fazer Vai ter que rádio para fazer uma próstata, cirurgia, né? né? Tem mais essa questão ainda. Não, e se recidiva depois, mesmo seja precoce, tu vai ter que fazer um TME num cara que já é irradiado. A minha Sim. tendência seria dizer que esse cara tem que ser operado. Agora, eu honestamente estou com dificuldade para eu decidir isso se fosse eu o paciente. É, não, questões difíceis. eu acho que essa tua ponderação, Vitor, justamente vai ter um grande peso se for aquela lesão de reto médio, quase superior, ou se é aquela lesão de reto inferior, né? Por tudo que tu está ponderando, e eu concordo, se for reto médio, quase para superior, tranquilo. Né? Eu acho que realmente eu me sentiria mais confortável em indicar cirurgia. Mas realmente, reto inferior, né? Aí tu fica naquela. Aí tu quer confiar nessa qualidade da quimio-radioterapia, né? Bem difícil essa questão, bem difícil. Se a gente tem dificuldade de decidir para a gente, o paciente decidir mesmo com o nosso auxílio, né? Essa decisão com o paciente, geralmente, ele é muito influenciado pela nossa decisão, né? Se ele sente que tu tá com a firmeza, ele, a não ser que ele seja muito medroso e não queira operar, tem isso também, né? Tem paciente que topa qualquer coisa, assim, para não ir para cirurgia. Tem aquela tática de mostrar o print do artigo. Olha só, tu tem tanto e tanto e tanto por cento, entendeu? Ah, entendi. Se fosse o senhor, doutor, o que o senhor ia Exato, fazer? exato. Sempre é voltado assim. Eu já fiquei um pouquinho mais tranquilo, assim, em indicar só a adjuvância ali com esses dados, apesar de que nem eu falei, que nem nós estávamos comentando, é um artigo que tem muitas variações ali, né, de como foi feita essa ressecção. Uma das coisas que vai mudar para mim é que eu vou começar a pedir ressonância de segmento junto com a coluna para esses pacientes. Mas, Vitor, Principalmente a aqueles T1, recidiva... né? Uhum. É. O duro é os planos de saúde cobrirem tanta ressonância, né? Uma ressonância a cada 3, 4 meses. Geralmente eles liberam uma por ano, né? Aí tu vai ficar cheio de formulário para preencher e depender do auditor ali para te liberar, né? Nós, pelo menos, assim, você já põe, a gente faz o pedido pelo programa ali, já vem, não está autorizado, vai para o auditor. Quando é uma por ano, já autoriza imediatamente, né? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que vamos encerrar então, né? Até o mês que vem pelo Clube de Revista, mas lembrando que a gente continua tendo as atividades do curso preparatório. E na última
terça do mês, deixa eu até aproveitar aqui também para fazer o anúncio. Na última terça de abril, agora dia 20, acho que é a penúltima terça, nós temos a reunião científica, tá? De novo com um convidado português falando sobre hidradênite supurativa, certo? Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Brambila, estava ótimo. Abraço, pessoal. Boa noite, Até a próxima. Valeu, Boa boa noite. noite. Tchau. Parabéns, Eduardo, estava ótimo.